Seja muito bem-vindos ao Olá Vida Plena. Esse é o nosso podcast onde nós falamos de saúde e bem-estar. Não só a saúde física, mas também a saúde emocional e também espiritual. E hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre disbiose intestinal. Você já ouviu falar sobre a disbiose? E a minha convidada é super especial. Eu estou aqui com a Elma Cronenberg. Tudo bem, Elma? Oi, Janaína, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui para compartilhar esse conhecimento conosco. Sempre que nós começamos aqui, fazemos uma oração para que Deus possa abrir a nossa mente. E eu vou pedir a minha convidada aqui para fazer essa oração para a gente. Ok, vamos orar? Vamos. Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos por esse momento que estamos aqui. A nossa intenção, Senhor, é ajudar pessoas a viver mais saudável. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco em todo esse momento e que as pessoas, ao ouvirem essa mensagem, que elas tomem decisões para estarem melhorando a sua saúde. Amém, Pedimos Senhor. Isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, nós sabemos que a maioria das doenças, elas acontecem no nosso intestino. Elas acontecem no intestino, vem dessa parte intestinal. E já que nós estamos falando de disbiose, eu gostaria muito que você explicasse o que é disbiose intestinal e como que ela é desencadeada. Ok. Primeiro eu quero agradecer a você, Janaína, pelo convite de estar nesse momento aqui compartilhando aquilo que a gente tem aprendido aí nessa trajetória, nessa caminhada da saúde, né? Você começou falando de um ponto muito importante, né? As doenças iniciam no intestino. As pessoas muitas vezes não se dão conta disso, porque às vezes não manifesta nenhum sintoma. E quando a gente vai fazer um estudo de caso do sintoma, do problema, da patologia em si, a gente identifica lá inflamações intestinais. Então, a gente precisa muito cuidar do intestino, viu, gente? A minha dica já começa por aí, hein? Fica mais atento ao funcionamento intestinal. Bom, o que é disbiose, né? Disbiose é algo que está sendo muito falado ultimamente, né, Janaína? A gente está vendo isso nas redes sociais. As pessoas estão despertando mais devido à importância desse tema e à necessidade que temos hoje de estar cuidando do intestino. Então, o que é disbiose? Disbiose é um desequilíbrio. Desequilíbrio entre o quê? Entre as bactérias boas, que a gente chama de bactérias comensais, que estão presentes no nosso intestino, e as bactérias que a gente chama patogênicas, que são aquelas bactérias que são ruins. E se nós tivermos numa situação em que as bactérias patogênicas, que são as ruins, estiverem numa quantidade superior às boas, então nós estamos no quadro de disbiose. E o que é interessante para nós termos um funcionamento intestinal adequado? Que as bactérias estejam equilibradas e, de preferência ainda, né, que as comensais, que são as boas, estejam em maior quantidade. Então, nós temos hoje, na nossa metodologia, em toda a nossa rotina, ter procedimentos que aumentam essas bactérias boas, para que você consiga ter uma saúde intestinal. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Não permitir que a nossa conduta alimentar, os nossos hábitos estejam promovendo o aumento da população de bactérias ruins. Muito interessante. E essa disbiose, como que ela é desencadeada? Muito bem. A disbiose, ela ocorre quando nós temos um quadro de permeabilidade intestinal. O que é isso? Devido a hábitos alimentares incorretos, nós causamos umas aberturas nas junções intestinais, que a gente chama, nas microvelocidades, né? Que a gente chama de tight junctions. Então, quando isso ocorre, essa abertura, há uma passagem de toxinas lá no intestino, de alimentos que não são saudáveis, e isso vai promovendo um afastamento aí, de absorção nutricional, né? Ao invés da gente absorver um alimento que a gente comeu, uma fruta que é saudável, nós estamos deixando passar esse nutriente, porque causou essas ranhuras, né, lá na mucosa intestinal. Bom, e o que mais tem causado a disbiose? Vamos lá. Quando nós estamos com alimentos tóxicos,
alimentos que causam inflamações, ocorrem essas manifestações do aumento da população de bactérias patogênicas. E elas liberam toxinas, tá? Dentro dela, dentro do funcionamento de uma bactéria, ela é ruim, né? Então ela está cheia de toxicidades. Bom, quando isso ocorre, há uma alteração nas funções imunológicas da pessoa. Você tem uma ideia, Janaína? O sistema imune, que é uma coisa que também nós estamos falando muito, especialmente diante de uma pandemia que estamos vivendo, nós fragilizamos esse sistema imune por causa dessa conduta errada no intestino. Porque muito do nosso sistema imune é produzido no intestino. As células de defesa estão lá. Então, essa abertura, que é a permeabilidade intestinal, vai complicando o funcionamento do sistema imunológico e também neurológico, né? Para você ter uma ideia, Janaína, o intestino, a gente pensou isso muito no passado, que o órgão mais emocional fosse o coração, né? Se falava muito as emoções do coração. Hoje, os estudos da neurociência nos apontam que o órgão mais emocional e imune é o intestino. Daí a importância de nós estarmos tratando desse tema, né? Como que ela desencadeia? Vamos lá. A falta de exercício é um fator desencadeador. Então, pessoas que são sedentárias, elas tendem a ter um desequilíbrio intestinal. Há outra condição que é comum na nossa sociedade, que é o estresse. Né? Pessoas muito estressadas, elas também fragilizam o sistema do funcionamento intestinal. O uso de antibióticos constantemente, né? A gente falava antes, no passado, de flora intestinal. Hoje a gente fala que de microbiota, né? Mudou o termo na medicina. Então, essa microbiota é atingida pelo uso comum, né, de antibióticos. O que mais que pode desencadear? A própria idade, né? À medida que envelhecemos, envelhece tudo em nós, né? Os tecidos, as células. E esse envelhecimento vai também fragilizando o funcionamento intestinal. E uma coisa que não tem como não falar é a dieta, né? Uma dieta, que a gente vai até falar um pouquinho disso aqui também, uma dieta rica em fast food, né? Em muitas frituras, sem muita nutrição, também é um veículo aí, importante para desencadear a disbiose. Muito interessante. Então, a gente vê aí que não é só o grupo alimentar que causa essa disbiose, né? Que desencadeia essa disbiose. A gente vê que são vários fatores, então, interessante. Eu não sabia realmente que o exercício físico também, a falta dele, na verdade, e outras coisinhas mais poderiam também causar esse desequilíbrio. Então, se nós estamos vendo aqui que a dieta, né, o que nós comemos, o que nós nos alimentamos pode desencadear, então a gente entende que tem um grupo alimentar aí que causa esse desequilíbrio. Eu gostaria muito que você falasse sobre esse grupo alimentar que causa essa hipermeabilidade no intestino, causando esse desequilíbrio da disbiose. Uhum. A gente vai falar também que tem doenças, né, que estão relacionadas com a disbiose. Mas antes vamos aos alimentos considerados alimentos inflamatórios, né? Esses alimentos que estão comuns na nossa dieta. É muito comum nas nossas refeições estar aí diante dos alimentos inflamatórios. O que é antes um alimento inflamatório, né? É aquilo que inflama a mucosa intestinal. Bem simples assim, né? Inflama de tal maneira que a pessoa está num quadro inflamatório crônico e muitas vezes não tem um diagnóstico, né, confirmatório disso. Vamos lá, alimentos. Fique bem atento, você que está aí nos ouvindo, porque eu vou mexer um pouquinho com sua rotina, viu? Rotina alimentar. Vamos lá, um alimento que a gente tem que cuidar, ele é rico em proteína, mas comido de maneira errada, ele é um desencadeador da disbiose, que é o amendoim. Gente, quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, né? Mas é bem assim, né? Bom, como é que devemos comer amendoim? Amendoim não é
um alimento que deve ser consumido todos os dias, por exemplo. Apesar de ter uma proteína importante, né, especialmente para aqueles que não consomem carne, no entanto, a gente não pode fazer uso diário, porque ele tem uma toxina, né, presente nele, que se nós não tivermos cuidado, nós estamos entrando com ela para o intestino. Então, já vai minha dica aqui para você com relação ao consumo do amendoim, que você deve consumi-lo antes, deve tostar. O aquecimento que é feito, pode ser feito na chama do fogão ou até no forno, vai promover a retirada dessa toxina que é causada por um fungo. E isso acontece porque o grão fica armazenado nas prateleiras, nos armazéns, né, de grãos, e esse armazenamento vai acumulando esses fungos. E esse fungo produz uma toxina que no nosso intestino inflama. Então tá aí, gente. Toste o teu amendoim. Não pode comer ele do jeito que você compra lá no supermercado, viu, Janaína? Interessante. Um outro alimento também inflamatório, que as pessoas também assustam quando a gente fala, é a soja. Isso mesmo. A soja também é um grão rico em proteína, né? Tem flavonoides, mas a soja hoje, pelo menos aqui no Brasil, ela é 100% transgênica, né? E eu, como geneticista, estudei muito a fundo isso, toda a genética, né, para se produzir um transgênico. E diante de tudo que a gente ouve, né, estudos científicos, essa alteração no genoma da planta causa, sim, efeitos no nosso organismo, apesar da comunidade científica não publicar nada a respeito, né? Nós não temos nenhum trabalho científico que diga assim, olha, o alimento transgênico, ele causa tais e tais doenças, né? Mas os estudos têm nos mostrado, nós que estamos aí investigando a trofoterapia, né, que é a terapia pelo alimento, a soja hoje já não é um alimento que deve estar constantemente na nossa rotina alimentar. Né? Na nossa nutrição inteligente, temos que ficar um pouquinho mais distante das sojas, né? Bom, fast food, acho que todo mundo concorda comigo, né? Os alimentos aí preparados, industrializados, né? Dessa maneira, com muita química, não são saudáveis, né? Então, pessoas que comem muito sanduíche, batatas fritas, o próprio refrigerante, né? Alimentos industrializados. É um complicador, assim, importante aí para trazer a disbiose. Gente, eu vou falar de outra coisa, Janaína do céu. É muita informação. Olha, que as pessoas ficam assim comigo que falam, mas são muitos estudos. Eu, como geneticista, eu tenho preocupação muito no que eu informo, né? Porque a ciência, ela nos traz a informação e a gente precisa ter coerência e responsabilidade para transmitir esse conhecimento, né? Então, eu tenho muito esse cuidado. E o que eu vou falar aqui é resultado de estudos, de muitos estudos, né? Muita gente pesquisando, comunidade científica lá fora, de olho nisso, nesse alimento que é extremamente importante para causar disbiose, porque ele faz como uma cola, ele age assim mesmo, Janaína, como se fosse uma cola na parede do intestino. Quando essa cola se deposita lá, a absorção do nutriente é comprometida. Imagina alguém que diz assim para mim, Elma, mas eu tenho me alimentado tão bem, eu como tanta fruta, tanta verdura e tenho um processo inflamatório. A gente vai ver, tem esse alimento na dieta que impede a absorção desse nutriente tão saudável que foi consumido. E ele se chama glúten. A farinha de trigo, gente, o glúten não é mais um alimento que deve fazer parte da nossa dieta. E no final, Janaína, eu vou dar umas dicas do que fazer. Porque se a gente faz uma pizza, tem glúten. Um bolo, uma bolacha, um pão, né? O pão aí, o famoso pão, né, francês consumido aí constantemente. Isso tudo tem glúten. Um salgado, né? O que fazer então? Vai ficar um macarrão, né? Vai ficar sem as massas? Não. Aí no final nós vamos falar disso. Então o glúten, ele é um dos alimentos que mais causa disbiose. Então, quando eu estou na minha conduta de tratamento, né, de clínica, uma das coisas que eu falo para o meu paciente, né, pelo menos em 3 meses, que é o processo que eu trabalho para que ocorra essa desinflamação, eu já peço a ele que não me ajude, né, não use nada de farinha de trigo, porque eu não consigo desinflamar. Porque à medida que é consumido, vai causando esse processo inflamatório. Então, o meu tratamento natural, ele fica em desvantagem, porque o alimento inflamatório está o tempo todo lá, né?
Então fica mais complicado. Gente, mas tem mais, viu? Não fica triste, não. Tem mais alimento. Então, viu? nós vemos aí que precisamos ir na raiz, né? Na raiz do problema. Se são os alimentos que estão causando esse desequilíbrio no intestino, então não adianta a gente correr para o médico assim, ou para o remédio, se o problema está nesses alimentos que causam esse desequilíbrio. E a gente viu aí também do glúten, né, que é muito prejudicial à saúde, mas desses alimentos que você citou aí, tem um assim que é mais capaz de desequilibrar esse intestino? Qual desses? O glúten é primeiro lugar. É o primeiro. Né? Em segundo lugar é o açúcar, Janaína. A gente sabe, né, que o açúcar é um alimento também que a gente tem que cuidar com ele. É um alimento inflamatório. E sabe por quê? Uma das coisas que a gente tem estudado muito sobre o açúcar, nem é só porque ele colabora para o ganho de peso, né, que também já está associado lá, né? Ele é um sequestrador de cálcio. Então, aí, pessoas estão com desbiose, com osteoporose, por consumir o açúcar. Porque o que entra de cálcio no nosso organismo, nas nossas células, o açúcar que você consumir vai lá e sequestra. Então, ao invés de estar disponível para você ter o cálcio aí nos ossos, você consegue ter uma fragilidade óssea. E também porque o açúcar, ele desencadeia substâncias chamadas citocinas, que são pró-inflamatórias. Isso já está comprovado. Pró-inflamatória quer dizer o quê? Que ela já vai causar inflamação no intestino. Todo o intestino inflamado, ele está com desbiose, né? Então, a gente precisa cuidar do uso dele, né? Além disso, o açúcar, ele traz um complicador para outras funções, né? Que depois a gente pode até um dia falar. Mas a lista não acabou. Um segundo alimento que eu considero também, eu classificaria ele como importante para essa desbiose, é o consumo de leite de vaca e derivados. Isso mesmo, né? Aí entra o queijo, entra esqueci aqui agora, né? Os derivados, o queijo, eu estou querendo falar, gente, da coalhada, olha, sumiu. Estava pensando na coalhada. A coalhada, o queijo, né? Isso tudo junto. Derivados, né? laticínios de uma forma geral, né? Eles causam uma inflamação. Uma coisa que eu também peço para os meus pacientes é que eles abstenham do uso de leite de vaca nesse período. Doutora Elma, mas se esses alimentos eles causam esse desequilíbrio no intestino, quais são os alimentos que são capazes de equilibrar esse intestino? Para as pessoas saberem aí e consumir mais esses alimentos. Qual seria? Muito bom, ótima pergunta. Gente, para a gente ter uma saúde intestinal, nós pensamos em alimentos saudáveis. Onde a gente vai consumir o que neles? A gente vai consumir vitaminas, sais minerais, fibras, né? A própria proteína e o carboidrato. Tem que ter esses elementos nutricionais presentes na nossa dieta. Então, o que eu recomendo para a gente iniciar um processo de desinflamação e equilibrar a microbiota? Nós precisamos de probióticos, né? Porque, como nós falamos aqui, o uso de antibióticos é um dos fatores, né, que causa desbiose, e o probiótico, ele repõe essa população de bactérias que foram destruídas, as boas, né? Então, aqui nós temos um que eu recomendo muito, um probiótico assim, que eu falo e onde eu estou, é o kefir de água. Né? Kefir são cristais de micro-organismo, né? Juntam aí lactobacilos, né? E outros micro-organismos que vão repovoar esse intestino com as bactérias boas. Então, o kefir eu recomendo, você que tiver como conseguir. Não recomendo o uso do kefir de leite, né? Porque a gente está evitando aí o consumo de leite de vaca, mas o kefir que é mantido na água, né, com açúcar mascavo, ele vai dar reposição intestinal. Esses produtos fermentados. Também pode A kombucha ingerir? Também pode ser ingerida, tá? A kombucha também é muito interessante. E também, para quem não consegue o kefir, porque, né, não é muito
às vezes as pessoas não têm na sua casa, eu recomendo que use os 5 cepas, que é comprado na farmácia, mas ele é natural, então ela pode estar usando aí por 3 meses, né, até que a população microbiana de bactérias seja reposta lá no intestino. Além disso, muita fruta, muitas verduras cruas, viu, gente? É interessante a gente pensar nisso. Muitos pacientes meus falam assim, ai, doutora, eu consumo tantas verduras, eu não almoço sem elas. Aí eu pergunto, que jeito você consome? Eu consumo elas muito cozidas, né? Não é que está errado o alimento, as verduras, por exemplo, serem consumidas cozidas, né? Mas aquele que vai dar o aporte nutricional que a gente precisa da verdura, ela tem que ser consumida crua. Então, eu recomendo aí que a pessoa, inicialmente lá no almoço, inicie com a salada crua. Mastigando ela bem, nós vamos estar ingerindo aí os nutrientes que vai dando essa equilibrada para o intestino, com certeza. Então, nós vimos aqui que nós precisamos melhorar a nossa alimentação como um todo. Porque muitas vezes... quando eu vejo assim, pessoas fazendo dietas, por exemplo, para emagrecer, não temos que pensar só na questão física, que as pessoas, às vezes, para ser aceita ou porque por questão da sociedade mesmo, dessa questão de padrão de beleza, não, a gente está pensando aqui em algo que vai mais além, a questão mesmo da saúde, para a gente ter esse bem-estar que nós tanto buscamos. E quando a gente tem esse desequilíbrio como um todo mesmo do nosso intestino, eu sei que pode aparecer também doenças relacionadas a isso, né? Você saberia dizer as doenças que podem acontecer devido a esse desequilíbrio no intestino? Vamos lá. Você falou aí da questão de peso, né? Gente, vocês sabiam, escuta bem, mulherada que quer perder peso e não está conseguindo, porque tem muita gente fazendo dieta, né, Janaína? Faz uma restrição alimentar, né? E não consegue perder peso. Um dos fatores, tem outros, né? Mas um deles é a disbiose. A disbiose pode ser a causa de você não estar emagrecendo. Tá vendo como é importante cuidar lá, né? Que doenças nós estamos aí vendo relacionadas com a disbiose? Vamos aqui começar, vou tentar listar todas aqui, para você ficar esperto aí, que às vezes você está com um quadro patológico e não sabe de que é, né? Vamos lá. Uma delas é a depressão, Janaína. A depressão. Quando vem um paciente para mim com depressão, uma das coisas que eu preciso de imediato tratar ele é o intestino. Como eu te disse, é um dos órgãos mais emocionais e imunes do nosso corpo. Então, o quadro depressivo, primeiro, a pessoa depressiva, ela come mal. Porque ela não tem vontade, ela come o que der ali, né, sem muito ânimo, não faz atividade física, se recanteia. Então, a gente fragiliza o emocional intestinal. Aí tenta compensar com algum tipo de alimentação, só que ela está indo lá para onde está causando o problema. Isso é verdade. E ao invés de ela sair da depressão, ela vai, como é que se diz, aumentar intensificar. Intensificar, isso mesmo. Isso mesmo. E interessante isso, foi muito bom você falar, né, que a gente vai lembrando aqui das informações. As pessoas com quadro depressivo, quadro de ansiedade, elas amam carboidratos. Amam, é incrível isso. A vontade, aí come o pão, come o bolo, come a pizza, né? Que são alimentos com carboidrato, que a gente chama de carboidratos simples, que são os processados, né? Os farináceos processados. A vantagem é essa. Então, ela vai para o macarrão, né? Massas, tudo com carboidrato. E isso tudo está sobrecarregando mais ainda o intestino, comprometendo mais ainda o quadro depressivo. Incrível isso, né? O que mais? A diabetes. Isso, a diabetes, por exemplo, pessoas que têm uma glicemia alta, o uso desses alimentos inflamatórios que complicam mais ainda o quadro de disbiose, aumentam a glicemia. Olha que coisa, né? Porque as pessoas com diabetes gostam muito de carboidrato também. E esses carboidratos simples, como o caso do glúten, né, que está presente aí, ele vai comprometer mais ainda o funcionamento intestinal e o quadro aí de diabetes. A gente precisa cuidar, Janaína, quando a gente fala nesse fator aí, intestinal, da nossa circunferência abdominal.
Isso hoje é considerado uma doença já, né? Pessoas que estão fora do padrão da circunferência do abdômen. E aqui eu já vou dar uma dica para homens e mulheres. Gente, escuta isso aqui, pega uma fita métrica em casa e começa a medir o abdômen, para você saber se você está precisando de um tratamento natural, hein? Vamos lá. Os homens... a fita métrica ela é colocada em cima do umbigo, né? Aí fecha aqui a circunferência, né? Os homens até 102 centímetros. Acima disso, ele está com problema, porque ele acumulou gordura nessa região do abdômen. E o interessante é que, por exemplo, quando a pessoa está com gordura abdominal, a pessoa está mais propensa a ter riscos de doenças cardiovasculares, né? Porque afeta diretamente. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Sim, isso mesmo. Funcionamento dos órgãos, eu costumo dizer que nós temos uma fisiologia, né, corpórea. Isso implica no funcionamento de todos os órgãos. Então, eu estou com o intestino inflamado, eu posso estar inflamando coração, pâncreas, fígado, rins, né? Então, por isso, como ele é o centro da doença, o câncer, por exemplo, nós tratamos muitas pessoas com câncer tratando o intestino dela, né? Bom, e a circunferência da mulher? Falei do homem, mulherada, escuta, pega a fita hoje, eu quero ver todo mundo hoje se medindo, né? Gente, até 88 centímetros. É o máximo. O ideal é que nós estejamos entre 80 e 88 centímetros, mulheres, né? Para que a gente não esteja nesse quadro de inflamação intestinal. Porque, como a gente está falando, né, a disbiose, com esse desequilíbrio de bactérias, vai promovendo o acúmulo da gordura nos órgãos, que se localizam ali no abdômen, né? Onde está presente o intestino. Interessante. Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui, quando nós estamos falando sobre doenças que mesmo aparecem no nosso corpo, no nosso organismo, a gente sempre entra no fator alimentação, porque realmente é onde a maioria delas é gerada por causa realmente do que comemos, né? Daquilo que a gente ingere. E que eu gosto de dizer muito quando eu estou gravando aqui, que os alimentos que Deus deixou na natureza, eles são específicos, né, para cada, por exemplo, vitamina, mineral, fibra que entra no nosso corpo, ela vai para cada lugar específico, fazendo com que esse equilíbrio aconteça mesmo. E quando a gente foge disso, a gente começa aí, é o que nós estamos falando aqui, sobre a disbiose, acontece esse desequilíbrio. E a gente falou aqui dos alimentos que causa essa disbiose, a gente falou muito do glúten, das farinhas refinadas. Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho como que a gente pode, como é que eu posso fazer essa troca? Se todos os alimentos, a maioria que a gente come no dia a dia, vamos pensar aí na pizza, vamos pensar no bolo, no pão, que as pessoas amam. Eu tive muita dificuldade de deixar o pão, mas eu acredito que tem uma forma de você adaptar esses tipos de alimentos para o saudável, que não tenha esse glúten que faz tanto mal. Como que a gente poderia dar dicas para as pessoas para não ter esse pensamento, então não posso comer mais nada, que tudo tem glúten? Como que a gente poderia adaptar essa nova forma alimentar, de se alimentar? Ótimo. Essa é uma pergunta que fica sempre, né? Ah, mas agora pronto, eu não vou comer mais nada. Vai continuar comendo os mesmos tipos de alimentos, com o tipo da farinha diferente, né? Então, nós podemos consumir pizza, macarrões, né? Bolos, tortas, uma infinidade aí, panquecas, né? Se faz hoje bastante panqueca, usando outro tipo de farinha que não seja derivada do trigo, né? Que tem o glúten do trigo. Por exemplo, farinha de arroz, amido de milho, o fubá, polvilho doce, azedo, é saudável, a farinha de grão de bico, a fécula de batata, farinha de linhaças. Então, hoje, quando a gente visita aí uma casa de produtos naturais, nós vemos lá a infinidade de opções de farinhas que todas elas são usadas para o preparo desses alimentos que a gente tanto gosta, como pão, pizza, bolo, macarrão, panqueca, salgados, tortas salgadas. Então, assim, não se desespere, você que está ouvindo isso aqui hoje, que você vai ficar sem esses alimentos. Agora,
a gente vai ter que elaborar um pouco mais, né? Porque, normalmente, o que está mais disponível, que é mais fácil para a gente, já é o alimento processado com a farinha de trigo, né? É mais fácil a gente ter acesso. Aí a gente vai agora para a nossa cozinha e vamos começar a preparar esse alimento, quando você não consegue, porque também tem lojas de produtos que vendem, né, sem o trigo. Você vai elaborar. E uma coisa, Janaína, que é favorável a cada um de nós, é o nosso querido YouTube. O YouTube tem todas as receitas, né, o passo a passo, né? É verdade. O tutorial ali dizendo direitinho, a mulher vai lá para a cozinha explicar o passo a passo, né? Então, assim, a gente tem hoje opções de fazer um alimento que não tem a farinha de trigo, que é saudável, não é só saudável, mas que é gostoso, né? Eu costumo dizer isso aos meus pacientes. Gente, eu não quero que vocês mudem e agora tem que comer um alimento que não é saboroso, que não tem um bom paladar, né? Então, assim, a gente tem condições de estar preparando todos esses alimentos. Gente, tem macarrão de tudo que é jeito. Você sabia disso? Olha, Janaína, tem macarrão. Eu vim saber agora. Eu estava vendo realmente uns conteúdos no YouTube e eu vi que você pode fazer seu próprio macarrão. Isso é muito interessante. Ó, existe macarrão no mercado, prontinho para a gente preparar. Não vi ainda. De arroz, macarrão de grão de bico com espinafre, tem macarrão de grão de bico com o fungi, que é um cogumelo extremamente importante para a nossa saúde. Tem de abobrinha. Então, ele já vem pronto. A indústria agora está fazendo isso, porque existe grupo de pessoas que são as celíacas, né? Elas são totalmente intolerantes, elas não podem ter nada, nem chegar perto com nada que tenha glúten, né? Então, por causa dessa patologia, a indústria hoje entra no mercado com essas opções para o celíaco, né? Que são aquelas pessoas. Mas, mesmo nós não sendo celíacos, nós temos uma sensibilidade ao glúten. É desse jeito. E existe uma explicação, não sei se a gente tem tempo ainda, mas há uma explicação genética. Por que a gente corta tanto o trigo da dieta? Bom, o trigo, quando aí as pessoas falam, mas Jesus comeu pão, né? Jesus comeu trigo. Claro que comeu. Nos tempos lá do Antigo Testamento, no Novo, o trigo era um prato principal, né? O pão, né? E o que aconteceu? O trigo, como Deus criou, é o que a gente chama em genética de um trigo diploide. Diploide, ele só tem um conjunto cromossômico que veio do pai e da mãe que formou uma planta. Só que, à medida que se foi cultivando o trigo, ele passou por mutações genéticas. Essas mutações chegou à produção de um trigo que agora ele deixou de ser diploide, apenas 2 conjuntos cromossômicos, para hexaploide. Ixi, o que é isso? Ele triplicou o número cromossômico. Então, ele tinha 13, ele foi para 42. Olha só o pulo que deu, né? O conjunto completo, né, dentro da célula. Então, esse aumento cromossômico que o trigo passou aumentou, por consequência, a produção da proteína, do glúten, que é a proteína do trigo. E é por isso que nosso organismo ele já não consegue triturar. Porque a proteína antes, que era um trigo diploide, nós tínhamos um organismo preparado para absorver aquela proteína. À medida que ele aumentou o número cromossômico e a proteína aumentou, a proteína é uma cadeia bem longa, né, de aminoácidos, o organismo agora já não consegue. Então, por isso que ele fica depositado nas paredes, que eu falei no começo aqui, né, que ele fica como uma cola, meio colado lá. Porque como a gente não consegue triturar, o organismo não tem a digestão apropriada para triturar essa proteína, ela se aloja. E, infelizmente, ela vai alojar logo no lugar que não podia, né? Que é no intestino. Muito interessante. Então, o que eu vi aqui é que nós precisamos adaptar esses alimentos para o saudável. Uhum. Não é que você tem que deixar de comer o que você gosta, a pizza, o bolo, igual nós falamos aqui, o pão. Pode comer o que quiser, desde que seja adaptado para o saudável. Mas, doutora Elma, esses alimentos, eles podem causar alergias? Quais são os sinais da alergia alimentar? Ótimo, excelente. Eles estão enquadrados, esses alimentos que a gente citou, como alimentos alergênicos, ou seja, alimentos que causam alergias.
E o detalhe, Janaína, que chama mais atenção é que a alergia causada por esses alimentos que a gente falou não é imediata. É o que a gente chama de alergia tardia. O que é isso? É uma alergia que não ocorre assim que você comeu ele. Ela geralmente demora até 72 horas para manifestar sintomas. Que aí você pode ter náuseas, pode ter a constipação, você pode ter o abdômen que fica estufado, né, inchado. São sintomas que acontecem, aí você às vezes não consegue relacionar, gente, foi o pão que eu comi, foi isso que eu comi, porque não é uma alergia imediata. Isso é um complicador, né? Porque às vezes quando a gente come um alimento que causa uma alergia imediata, você já sabe, foi aquilo que eu combinei, foi aquilo que eu usei que me causou esse quadro alérgico, né? Mas quando se faz o uso desses alimentos, especialmente do glúten, né, ele tem uma manifestação tardia. Então é para a gente cuidar. Que outros sinais que a gente observa, né? Por exemplo, mãos e pés frios. Pessoas que mesmo no calor, né, numa temperatura mais alta, ela está constantemente com as mãos e os pés frios. Isso é um dos sintomas que ela pode estar com disbiose. Um outro sintoma é da memória, tá? Olha só, como a gente falou, né, que o intestino ele tem emoções e ele também, quando um quadro de disbiose, ele altera funções cerebrais, né? Então, você pode ter uma falta de memória. Sabe aqueles cálculos bem rapidinhos de matemática, que a gente dá um branco? Poxa, o que aconteceu se eu sabia tanto, né? E tem que ir para a calculadora eletrônica para fazer, né? Do celular. Então, a falta de memória está relacionada também com a disbiose. É um quadro para você começar a pensar. Uma outra sintoma são as fadigas. As pessoas sentem fadiga, sabe? Aquela pessoa que é fadigada, às vezes, na musculatura, né? Nas pernas. Tem aquela fadiga mesmo emocional, sabe? Está tudo incomodando. Pode ser um quadro de disbiose. Outro sintomas é o libido. Baixa o libido, né? Então, assim, eu tenho atendido muitas pessoas, homens, né, e mulheres, com o problema da libido, né? Porque há uma alteração hormonal, né? No caso da mulher, da progesterona, o estradiol, e no caso dos homens, a testosterona. Então, as pessoas podem estar num quadro de desequilíbrio hormonal, né? No caso aí, causando esse desconforto aí sexual, por uma disbiose, né? Então, pode ser também um sintoma. E tem mais um sintoma que é causado, que pode estar causando aí a disbiose, gente, é uma coisa que a mulherada teme muito, né? Os homens também, porque eles também são vaidosos, pensa que é só mulher, né? Olha só, a queda de cabelo, né? A queda de cabelo pode estar relacionada à disbiose, né? Há um quadro inflamatório do intestino, desequilíbrio dessas bactérias, que está promovendo aí. Por quê, gente? Porque alimentos que a gente consome naturais, eles têm as vitaminas, por exemplo, do complexo B, que é tão importante para deixar um cabelo mais saudável, e você está até comendo, né? Por exemplo, você pode comer uma levedura de cerveja, mas a disbiose está tão severa que você não absorve o complexo B, que vai dar essa sustentação do fio do cabelo, sem causar a queda, né? Então, gente, se tem alguém também com esse quadro, queda de cabelo... Gente, tem outras razões, né? Não é só disbiose, né? Mas ela está muito, muito relacionada à queda de cabelo. Doutora Elma, tem algum exame que a gente pode estar aí vendo se esse quadro que acontece pode ser por disbiose intestinal? Ótimo. Tem algum exame específico? Uhum. Muito bom. A ciência evolui sempre, né? No passado, nós não tínhamos um exame para diagnosticar a disbiose. Ficávamos apenas nesses sintomas, né? Nesses sinais que a pessoa manifestava, mas hoje, laboratórios elaboraram um kit onde é avaliado se você está com a população de bactérias boas, em grande quantidade, ou das ruins. Então, no caso da disbiose, é das ruins que superam. Esse kit chama Exame Genético Probiome. Ele é vendido, ele pode ser feito aqui em Goiânia. Eu até andei investigando, eu não vi uma clínica, não, mas eu acredito que isso vai acontecer rapidinho, né? De você ir à clínica e você lá mesmo fazer o exame. Mas esses kits estão sendo vendidos pela internet, né? Você faz toda a orientação que eles
recomendam e você envia para avaliação. O que é que vem nesse kit? É bem simples, não tem grandes complicações. Vem um saco, é um saco mesmo, uma sacola para você adaptar no vaso sanitário. Você ali vai defecar, né? E com um cotonete, que a gente chama também de suave, você vai tocar ali nas fezes que ficaram ali armazenadas nesse saco, né? Não deve ter contato com o vaso. E você vai colocar num tubo de ensaio, fecha, lacra ele e manda pelo correio para o laboratório. E lá eles vão fazer essa avaliação do número de bactérias que está presente, se são as ruins ou se são as boas. Aí, então, você vai ter uma desbiose diagnosticada. Isso é muito interessante, viu, gente? Se você está aí com esse problema e não tem certeza se o teu quadro é de desbiose, recomendo que você faça o exame do probiome. Muito bem. Então, assim, a gente vê que não é só... Desbiose é só um dos casos que acontece em relação à nossa saúde quando nós não cuidamos da nossa vida saudável, né? Da nossa alimentação. A gente falou do exercício físico, do sono. A gente conhece também os 8 remédios naturais que a gente sabe que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Desbiose é só um detalhe, tem muitas outras coisas que acontecem quando a gente não se alimenta da forma saudável, não cuida da nossa saúde. Eu gosto sempre de perguntar, doutora Elma, no final, se você tivesse a oportunidade de falar algo para as pessoas neste momento, se fosse sua última oportunidade, o que é que você falaria para as pessoas em relação a isso que a gente tem conversado aqui? Qual a mensagem você deixaria? Ótimo. Gente, os 8 remédios naturais, eu não trato nenhum paciente sem a execução deles, né? Porque a gente já tem provas, inclusive científicas, né? Do benefício que esses remédios trazem à saúde. Então, assim, eu recomendo assim, muito o uso de uma alimentação saudável, da água, né, gente? Para um bom funcionamento intestinal, nós precisamos de água, porque não adianta nada eu consumir as fibras, que são tão importantes aí presentes nos alimentos, especialmente crus, né? Se eu não tiver água para misturar com essa fibra e empurrar esse bolo fecal. Porque, gente, o quadro de desbiose ele é tão preocupante que há necessidade, muitas vezes, Janaína, de um transplante de fezes. Alguém já ouviu falar sobre isso? Transplantar as fezes do paciente. Então, ele vai receber fezes de um outro paciente. Então, por 3 meses, aquela pessoa fica em tratamento, com alimentação saudável, usando os 8 remédios, para retirar fezes daquela pessoa que está com população de bactérias boas, equilibradas, para introduzir, e é um procedimento complicado, para se introduzir essas fezes no paciente. Eles já estão tentando aí através de cápsula, né? Que elas vão se abrir apenas no intestino, para as bactérias boas se alojarem lá. Mas o que eu quero te dizer é que você faça tudo para não chegar a esse caso, a essa situação, né? De precisar, porque você inflamou tanta mucosa intestinal que não tem mais jeito. Esses recursos que nós estamos dando de frutas, verduras, uma alimentação mais saudável, combinando de maneira ideal também os alimentos, já não vão fazer efeitos. Porque já destruiu tanto a mucosa que a gente não consegue recuperar mais ela. Então, gente, eu deixei isso para o final para falar do transplante de fezes, porque é uma realidade. No Brasil, a Anvisa liberou já o transplante de fezes para ser feito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já se faz mais comumente, né? Porque lá é uma população de povo que não vive saudável mesmo, né? Então, lá é muito comum nas clínicas. Mas o que eu quero te fazer é um apelo. No final aqui, ó, para que você não permita que teu corpo chegue a um quadro desse, de ter necessidade de um transplante de fezes. Então, cuida do teu intestino, procure se alimentar de maneira adequada. Você já sabe quais são os alimentos saudáveis, né? Hoje até as crianças sabem que refrigerante, açúcares, enfim, os industrializados não são saudáveis, né? Então, assim, te recomendo que você comece a fazer uma mudança em casa, sabe? A sua despensa, a sua geladeira, comece a trocar.
Eu sempre falo, Janaína, que a mudança ela não é de imediata. Verdade. Nós passamos por processos, né? Por isso eu gosto muito desse slogan meu, né? Caminhada da saúde. É caminhada porque nós vamos em passo a passo, né? Construindo esse viver saudável. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, né? Eu quero te falar isso, desse primeiro passo. Se organize aí com a família, com as pessoas que você convive e avance nessa mentalidade de mudar o teu estilo de vida. E vale a pena, Janaína. E porque como vale? Nós vamos envelhecer com saúde, né? Que coisa maravilhosa, né? Afinal, de falar em envelhecimento, quero até falar para vocês, amanhã é meu aniversário, hein? Tô ficando mais velha. Mas nós envelhecemos com saúde, né? Eu não uso medicamentos, não é porque eu sou contra o medicamento, mas é que não precisa. O corpo está buscando esse equilíbrio para viver sem uso de químicos, né? De nada de farmácia, né? Enfim. Então, apelo a você. Cuide-se, cuide do seu intestino, analise as suas fezes. Gente, isso é importante, dá uma olhada nas fezes. A fezes que é saudável é aquela que afunda no fundo do vaso e não a que boia. A que boia é uma indicação que nós temos muita gordura no organismo e menos fibra. Então, quando as fezes depositam, é um sinal que pesou, né? Por causa da fibra que foi ingerida. E também, gente, toma aí água, né? A água é necessária. Um dia a gente pode estar falando dos 8 remédios, né? Com mais profundidade. Enfim, cuide-se. Há tempo. Tem gente que fala assim, mas já estou com 70 anos, não dá tempo de me cuidar. Claro que dá. Começa agora. E se você já é mais jovem, que período ideal para você começar um novo estilo de vida, né? Então, vale a pena você preocupar-se com isso. Procure diminuir os industrializados, fast foods, introduza mais o alimento natural, o simples, né? Não precisa grandes coisas para ser saudável. Sensacional, Elma. E eu vou deixar também a minha mensagem final. Quando nós não cuidamos da nossa saúde, não tem só um desequilíbrio na nossa saúde física, mas na nossa saúde emocional e também espiritual. Eu gosto muito de falar disso, porque quando não estamos bem, nós não temos vontade de ir na presença de Deus. E nós precisamos de Deus a todo momento. E também gosto de usar uma frase do meu amigo Dr. Eduardo Coraça, que diz que saúde é produzida por vida saudável. Então, nós aqui aconselhamos que você tenha uma vida mais saudável, que você comece agora, comece hoje. Se caiu, levanta e vai até você conseguir passar por esse processo, porque realmente é muito desafiador, mas é super possível. E, para encerrar, primeiro eu quero agradecer a doutora Elma por estar aqui, compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigada, espero que você volte mais vezes aqui para a gente compartilhar outros conteúdos também. Okay. E eu quero fazer uma oração também por você. Que bom. Eu só queria... Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer o convite. Para mim é uma alegria muito grande, né, ter essa oportunidade de estar falando. Quem quiser me seguir no meu Instagram... Já ia... @Elma com H Cronenberger. Você vai ter informações lá importantes que vão te ajudar, né? Especialmente também cuidar do intestino. E nós estamos fazendo também, Janaína, aqueles que quiserem, nós vamos fazer no domingo, dia 19 de dezembro, é um domingo, nós vamos fazer um jejum terapêutico, que vai ajudar também essa desintoxicação. À base de suco verdes, de shake de fibra, tudo com muita fruta, né? De chás, de água, cloreto de magnésio. Então, se tem alguém que já quer começar esse trabalho aí, desinflamando, desintoxicando, dia 19 de dezembro é o dia do jejum terapêutico, que nós vamos fazer ao vivo, né? Pelo Zoom, nós vamos ter profissionais lá, nutricionista, nós vamos ter fisioterapeuta nos ensinando a respirar, né? Fazer a respiração diafragmática, nós vamos ter personal trainer fazendo uma atividade física ao vivo conosco, né? Nesse dia de jejum. Então, se tem alguém interessado, dá um ok aí para a Janaína, ou meu contato, telefone, que nós vamos fazer essa caminhada juntos. Então o convite está estendido. Eu também quero estar participando dessa desintoxicação, que um dia eu também quero falar aqui sobre isso, porque é muito importante. É o primeiro passo, eu acho, para que a gente possa se reeducar na alimentação. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, não deixe de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário, as suas dúvidas,
que a gente vai responder todas elas. O canal aqui é Adventistas Goiânia e até a próxima, mas agora eu quero orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este conteúdo, muito obrigado por essas informações que, por meio da tua sabedoria, a gente pode também aprender e também compartilhar com as pessoas que precisam dessas informações tão importantes e que o que nós falamos aqui não possa ficar só aqui, Pai, mas que as pessoas possam colocar em prática em suas vidas e ter saúde e ter longevidade e que nós possamos também fazer a sua obra com saúde. Te pedimos que nos abençoe a doutora Elma, que esteve aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. Amém. Abençoe a vida dela, abençoe a minha vida e de quem está assistindo também. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.